E aí, pessoal? Olá, pessoal. Boa noite. Paulo, ler é criar asas. Que bacana. Só um minutinho, vamos aguardando aqui as pessoas chegando. Hoje nós estamos aqui no mais um cochicho, o quadro Narradores Convidados, trazendo hoje uma pessoa queridíssima que tem muito o que dizer, que é o Paulo Fernandes, que faz um trabalho maravilhoso. Enquanto nós vamos esperar um pouquinho, daqui a pouquinho eu vou chamar o Paulo. Olá, olá, Giane chegando, Juliana, olá, Juju, Bruno, bacana, o pessoal chegando, muito bom. Boa noite, Giane. Legal, gente. Vamos chegando, esperando um pouquinho, e daqui a pouquinho eu vou chamar o nosso convidado especial e falar com vocês uma coisa que eu acho muito legal, porque hoje é a minha estreia no Redemoinho de Histórias, mas assim, né, fazendo uma live chamando um convidado. E quis o destino que esse convidado fosse uma pessoa, nossa, que mora no meu coração, que é o Paulo Fernandes, né? Então, tudo dando certo. Legal, os coraçõezinhos já aparecendo. Vamos lá, pessoal. Ives, como vão? Como vão? Daiane, legal, gente. Bacana. Bom, enquanto as pessoas estão chegando, deixa eu falar aqui um pouquinho, antes até de chamar o Paulo, do Redemoinho, né, de Histórias. O coletivo Redemoinho de Histórias, gente, nasceu em março, né, no meio dessa pandemia toda, desse isolamento social. Meio não, foi logo no início, e com o objetivo não só... Tá tudo bem? Tá tudo bem que deu uma pausa? Tá. Não apenas com o objetivo de levar entretenimento para as pessoas, para as crianças, para os adultos, não é? Mas também como uma necessidade de fazer com que os trabalhos dos educadores, dos artistas, dos contadores de histórias pudessem continuar. Porque houve, obviamente, essa pausa nos trabalhos e com isso também, não apenas nos trabalhos, mas também no poder financeiro dos artistas, enfim, desses profissionais. Então, o Redemoinho surgiu. Hoje nós somos 7 integrantes, ele surgiu com um grupo de pessoas. A base desse grupo de pessoas continua, mas outras pessoas entraram. E hoje nós somos 7 integrantes, entre contadores de histórias, educadores, design gráfico. E o trabalho de todo esse pessoal, para ser mantido, e nós estamos aqui entregando conteúdos bacanas nas nossas entrevistas, nas lives, nos espetáculos de história, como aconteceu ontem, todo esse trabalho para ser mantido, o que nós fizemos? Nós abrimos um financiamento coletivo no Apoia-se, e que vocês podem contribuir para que esse trabalho continue. E aí eu fiz uma colinha aqui para falar para vocês. Eu até gostaria, quem aqui do Redemoinho estiver aí, pessoal, se poderiam colocar aí nos comentários o link, né, do Apoia-se, é possível? Eu acho que é, não é? Porque olha só, quem aí contribuir com R$ 5 vai ganhar a nossa gratidão por apoiar o nosso projeto. R$ 15 vocês tornam membro do Clube do Redemoinho, com acesso a alguns conteúdos exclusivos. A partir de R$ 30 você vira o nosso fã assíduo, que tem aí acesso também a todos os conteúdos exclusivos, inclusive ao nosso grupo. A partir de R$ 65 vocês têm todas essas recompensas e vocês recebem uma surpresa grátis. Em sua casa, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que preparamos para vocês. E acima de R$ 100, tudo isso que eu falei, mais uma contação de histórias exclusiva com um dos nossos contadores que você pode escolher. Então, gente, não fique de fora, vem rodopiar com a gente, nos ajude a manter esse projeto que é feito com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor, por tanta gente bacana, por tanto profissional bacana. Tá legal? Então, vamos logo, sem mais delongas, convidar aqui o nosso Paulo Fernandes. Vamos lá, Paulo, vamos ver se eu fazer... Só um minutinho, só um minutinho.
Vamos, vamos, vamos. Calma lá, pessoal. Calma lá que eu acerto. Calma lá. Calma. Estou por aqui. Uai. Paulo Fernandes. Vamos, vamos, vamos. Uai, por que não está querendo entrar? Ah. Aí, ó. Elisa colocou o link aí do Apoia-se, tá, gente? Só que eu quero ver por que eu não estou conseguindo chamar o Paulo. Uai. Ô, Paulo, você pode mandar aí uma solicitação para mim? Porque eu não estou conseguindo te chamar aqui. Pode ser? Ah, estou convidando. Oi, Aí, já ei, estava Leandro. preocupado aqui. Ai, Paulo, tudo bom? Mas conseguimos. Rapaz, eu já estava suando baldes aqui. Eu falei, não é possível. Ô, gente, Que olha, alegria, que alegria. Paulo, é uma alegria, um prazer imenso estar aqui com você. Como eu falei agora há pouco, é minha estreia, viu, gente? Então, desculpa aí os probleminhas técnicos. Eu, ainda mais com Paulo Fernandes, que é uma pessoa assim, que é muito querido. E eu fiquei muito honrado e muito feliz de poder estar nesse momento de estreia minha no Redemoinho com você. Eu acho que não poderia ser uma pessoa melhor. E eu acho o É, seguinte, Paulo, até que para as pessoas saberem, o Paulo Fernandes, gente, é uma pessoa assim que eu considero de uma forma assim ímpar, porque é uma pessoa que eu sempre falo isso para ele. O Paulo Fernandes tem voz. O que eu quero dizer com isso? O que ele fala é para ser ouvido, porque não é qualquer pessoa. Ele não fala qualquer coisa. O Paulo ele tem estrutura naquilo que ele fala, naquilo que ele faz e naquilo que ele entrega no trabalho dele. Então é uma pessoa que, além de amigo, eu sou extremamente fã do Paulo Fernandes, fã mesmo. Eu acompanho tudo que ele faz, eu acompanho todos os vídeos que ele grava, eu acompanho todas as lives que ele faz. É obviamente que às vezes a gente também está em outras lives ou está em outro trabalho, mas sempre que é possível eu estou aqui. Paulo Fernandes está fazendo alguma coisa, eu estou lá para conferir. Porque é uma pessoa que me ensina muito dentro desse caminho da literatura, que é o que a gente vai conversar hoje. Então, Paulo, você sabe disso, eu sempre gosto, nesses momentos que nós temos essa oportunidade de. É quase uma entrevista, mas ao mesmo tempo também é um bate-papo, é um cochicho. Eu sempre gosto, algumas pessoas sabem disso, outras não, mas vão ficar sabendo agora, de começar essa prosa, esse bate-papo, jogando para a pessoa, para que ela se apresente e dê à pessoa a oportunidade de não apenas falar o que faz, mas abrir o coração e falar das suas raízes, da sua história. Então eu gostaria de fazer essa pergunta que uma vez eu já fiz para você, mas aqui eu gostaria que você falasse para as pessoas que estão nos ouvindo. Quem é ó, Paulo Fernandes por ele mesmo? bom, antes de responder, eu quero agradecer o convite, né, do Redemoinho de Histórias e dizer que, assim, quando a Lu entrou em contato, ela falou, olha, pode ser que seja o Leandro, pode ser que seja eu. Eu vou confessar aqui a todos e todas, né? Eu falei, bom, tomara que seja o Leandro, nada, não é preterindo ninguém, mas se for o Leandro, eu vou ficar muito feliz. Falei isso com a Lu, né? Porque
o que você disse a meu respeito, eu digo ao seu. A recíproca é muito mais do que verdadeira, né? Então, assim, agradecer imensamente esse convite, agradecer a você, Leandro, né, por essa partilha, nessa caminhada que nós temos aí ao longo de muitos anos, né? Eu sempre acompanhando o seu trabalho, você daí acompanha o meu, e sou, assim como você é meu fã, sou fã seu, né? E, antes de responder a sua pergunta, eu queria iniciar com isso aqui. Tá dando para ouvir? Tá legal. Sonhar sempre. Pois sendo mais do que uma espectadora de mim mesma, eu tenho que ter o melhor espetáculo que posso. E assim me construo a ouro e sedas, salas supostas, invento palco, cenário, para viver o meu sonho, entre luzes brandas e músicas invisíveis. Sonho. Vou parar por aqui. Porque a música que vem a seguinte é um texto que, né, vou deixar para depois. E quando você me pergunta, né, quando você diz assim, quem é Paulo Fernandes por ele mesmo? Eu quis iniciar com esse poema do Fernando Pessoa, na voz da maravilhosa, magnífica, tem Maria Bethânia, porque é isso, né? Para além disso, eu gosto sempre de me apresentar da seguinte forma. Eu sou Paulo Henrique Fernandes, conhecido como Paulo Fernandes. Sou filho da dona Vani e do seu João Bosco. Sou irmão da Ivana, que está aqui nos assistindo, da Regina, do João, do Carlos. Sou tio da Carolina, do Rafael, da Luna, do Arthur, do Henrique. Sou pai do João e do Antônio. E, em setembro, serei tio-avô do Pedro. E, para além disso, sou neto da dona Maura e seu Beirute. Sou neto de dona Ruth e seu Inácio. Sou bisneto de dona Olímpia. Sou sobrinho de muitos tios e tias. E isso tudo por quê? Porque, para além daquilo que eu fiz, né, no decorrer da minha vida, eu sou essa construção. Eu sou a herança da minha família, a herança do que eu vivi na minha família, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com os meus pais, com os meus tios, com os meus avós, aquilo que eu não vivi com os meus bisavós, com os meus tataravós. Eu sou uma construção, né, das minhas heranças familiares. Eu sou, né, uma multiplicidade dentro, né, de um sujeito que está o tempo inteiro em construção. E quando eu digo isso, por que em construção? Porque, por exemplo, eu não comecei a gostar de ler desde cedo, né? Eu comecei a gostar de ler por causa do meu irmão, o João, que tem o nome do meu pai e que meu filho leva o mesmo nome. É João Bosco Corrêa Fernandes, João Bosco Fernandes Júnior e João Bosco Neto, que é o meu filho, que está aqui hoje, está aqui no quarto, aqui está vendo vídeo, enfim, está deitado na cama. Né? E o Antônio, que tem 5 anos, e o João tem 14. Quando eu digo isso, por exemplo, eu não comecei a gostar de ler desde pequeno. Eu não tenho muita recordação da minha infância. A recordação que eu tenho é na casa dos meus avós, Dona Maura e seu Beirute, os pais da minha mãe. Muitas boas lembranças de Araçuaí, né? Terra dos meus pais, né? Terra dos meus avós, né? Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Mas pertinho de mim aqui, Paulo. Pertinho de você, Araçuaí. pertinho de você. Pertinho de mim. E aí, e eu conheço a cidade na qual vocês estão, você e a Giane, né? Já estive aí há muitos e muitos e muitos, muitos anos atrás. E aí, por exemplo, né, uma coisa que eu gosto de dizer é que eu não comecei a gostar de ler. Assim, o meu gosto pela leitura se deu por causa do meu irmão. O meu irmão, que não é o mais velho, é o segundo, né? Tem o Carlos e o João. O João é o segundo mais velho, depois tem minha irmã Regina, que é 1 ano e um dia mais velha, e a Ivana, que é mais nova do que eu. Mas eu comecei a gostar de ler por causa do meu irmão. Ele tinha livros na prateleira dele, lá no quarto, que eu dividia com ele. Ele saía para trabalhar, eu falava, você me empresta? Ele, não. Eu pegava assim, ele sabia, ele ia.
O primeiro livro que eu peguei sem ele saber para ler foi o Ken Follett, O Voo da Águia. Depois eu peguei o Kafka, A Metamorfose. Eu Você tinha tinha quantos 14 para anos, 15. Paulo? Eu tinha de Quantos anos 14 nessa para época? 15. 14 para 15. E aos 15 anos eu comecei a trabalhar. Né? No dia 2 de agosto de 1984, eu fiz 15 anos de 29 de julho. No dia 2 de agosto eu comecei a trabalhar, eu era office boy. E aí eu comecei a comprar os meus livros. Eu fiquei sócio de locadora, eu fui associado daquele Círculo do Livro, eu esqueço o nome, sempre confundo. Clube do Livro, Círculo do Livro, você recebia um livro grosso em casa e lia, né? Amigos da E, literatura. oi? Amigos Como da é que é? literatura, mais tarde. Isso. Mas assim, por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou essa construção. Por exemplo, meu gosto da leitura se deu por causa do meu irmão. Meu pai não é leitor. Minha mãe é professora, mas a minha mãe tem uma história que é muito curiosa, Leandro. Minha mãe tem uma irmã gêmea, a tia Zani. E elas duas estudaram no mesmo livro. Isso lá na década de 40, né? Então minha mãe ouvia enquanto minha tia lia. Minha mãe é muito auditiva. Minha mãe lembra as histórias. Né? Outro dia minha mãe estava falando de um poema que ela lembra, que ela falava. Ela não entendia muito bem por que ela falava aquilo, mas elas tinham que falar. Elas tinham que memorizar e falar. Né? E minha mãe também não é uma pessoa leitora e é professora aposentada. E foi uma excelente professora. Né? A minha tia Zani, irmã gêmea da minha mãe, já é uma leitora. Por quê? Enquanto minha tia lia, a minha mãe escutava. A minha mãe escutava. Então, minha mãe é auditiva. Ela não é uma leitora. Ela é uma pessoa auditiva que tem uma memória muito boa para as histórias que ela escutou. Ela tem uma memória boa para aquilo que ela escutou, das leituras que minha tia fazia do livro, dos livros que ela estudava. Né? Então, eu sou essa constituição. E nesse transcorrer, eu tive também influência dos meus primos, das minhas primas, dos meus tios, das minhas tias. Então, para além disso, né, primeiro eu gosto de dizer isso, eu sou isso. Né, eu sou essas referências da minha família, da minha construção. E aí, é importante dizer que, quando eu reconheço isso, eu consigo também me tornar uma pessoa melhor. Por quê? Porque eu vou reconhecer aquilo que eu tenho, que eu herdei dos meus pais, dos meus antepassados. E tem coisas, por exemplo, que eu posso não seguir. E tem coisas que eu posso falar, não, isso eu quero, porque é um valor que me interessa. E tem coisas que eu posso entender e dizer, peraí, estava errado, eu não preciso repetir. Então, eu reconheço quem eu sou, reconheço a minha história. Essa é a primeira coisa importante que eu acho que todos nós devemos fazer. E aí, a literatura entrou na minha vida a partir do meu irmão. Né? E eu me tornei um leitor voraz a partir dos 15 anos de idade. E eu comecei lendo esses grandes nomes da literatura, né? Hermann Hesse, Hemingway, Machado de Assis, Zé de Alencar, Clarice Lispector, Cervantes. E aí, nesse decorrer desse tempo, bem depois, eu fui fazer, eu não entrei na faculdade muito cedo, então, assim, eu participei de muitos clubes de leitura, eu participei de muitos clubes de cursos extra, fora da faculdade, né? Então, assim, tive contato com pessoas, fiquei muito amigo de um cara que era livreiro aqui em Belo Horizonte, Najib, tinha uma livraria chamada Diadorim. Eu ia para lá e dizia assim, Najib, eu posso ficar aqui? Pode ficar o tempo que você quiser. E ele me indicava livros, teve um livro que ele inclusive o Bartleby, o escriturário do Helmut Melville, que é maravilhoso, maravilhoso. É um livro que eu indico para todo mundo. Helmut Melville, que é o mesmo do Moby Dick, né, que Bartleby, o escriturário. Maravilhoso esse livro. E o Najib, ele me escutava. Uma vez eu disse assim para ele, Najib, eu leio tanto Najib, mas eu não tenho com quem conversar, meus amigos não gostam de ler assim, eu não encontro pessoas. Ele falou, olha, se acostume, porque a leitura é algo solitário. Você vai ser solitário a vida inteira como leitor, porque nem sempre você vai encontrar pessoas que leem as mesmas coisas, nem sempre você vai encontrar pessoas dispostas a falar de ideias e de literatura. E aí eu entendi, e isso realmente é uma verdade, tanto que a gente já conversou sobre isso, né, Leandro?
como é difícil a gente falar de ideias, falar de livros, falar de coisas que são importantes para aquilo que diz respeito ao público, não falar da vida alheia, não fazer fofocas, né? A gente já conversou sobre isso e eu acho isso muito importante. E aí eu fui me tornando um leitor. E a minha formação como leitor, ela é uma formação que, vamos chamar de uma formatura clássica, né? O que a gente chama de literatura clássica. E aí, para quem se pergunta o que é literatura clássica, é aquela literatura que ela não vai, independente do tempo, você sempre vai recorrer a ela, né, para entender questões sentimentais, para entender questões contemporâneas. É uma literatura que o tempo não apaga, como Shakespeare, como Cervantes, como Machado de Assis, como Clarice Lispector, Mia Couto, Walter Ugumãe, né, Conceição Evaristo, Maria Carolina de Jesus, todos esses que eu estou citando são clássicos. Walter, qual que é esse? Qual que é esse? Qual Esse que é esse? aqui, Eu não tô conseguindo. O Filho de Mil Homens. Pois é. Ô, Leandro, eu li um livrinho dele sábado. Eu estava na leitura. Antes da leitura abrir, eu peguei um livrinho dele e eu li. Chama As Coisas Mais Belas do Mundo. É um livrinho pequenininho, eu li em 15 minutos. Sim, eu conheço. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa, sensacional. Aliás, Você deve conhecer, né? aliás, Paulo, é interessante porque eu estou cercado de gente boa, né? Além de você, que a gente está aí papeando, o meu tripézinho aqui do celular está em cima dos livros do Mia Couto e do Walter Ugumãe. Maravilhoso. Eu estou cercado. Né? Então, isso. Eu estou cercado de livros, mas um dos que eu estou cercado aqui, que eu mais gosto, é esse aqui, ó. Uau. O Dom Quixote. Dom Quixote. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E eu li essa edição aí, maravilhosa. Muito bom. Essa aqui eu ganhei. Eu ganhei no dia que eu fiz a live com a Leila Ferreira, lá pela leitura, eu ganhei esse livro. Eu ganhei esse livro do pessoal da leitura de presente. Eu nunca li a versão do Dom Quixote em português. Eu li em espanhol. Eu tenho ele aqui em espanhol. Aí eu vou ler agora a versão em português, né? Mas, enfim, eu estou dizendo isso tudo para me apresentar, mas, para além disso, eu tenho uma formação, eu me formei em filosofia, primeiro me formei em teatro, fui aluno de um sujeito que você conheceu muito bem, tanto quanto eu, até mais, talvez, que foi o saudoso, maravilhoso, assim, Ítalo Mudado. Aquele homem era uma coisa de outro mundo, de outro mundo. Aquele homem era uma coisa maravilhosa, era uma biblioteca ambulante. Com ele, quando eu tive aula de literatura dramática, eu lia, por semana, 3 peças teatrais. Eu li todas as tragédias gregas, teatro romano, li peças, li Shakespeare, li Tchekov, li Brecht, li Nelson Rodrigues, Plínio Marcos. Aquele homem, ele era de outro planeta, né? Vamos dizer assim, eu acho que ele era um reptiliano que estava aqui e nos trazendo conhecimento, né? Então, assim, e depois que eu formei em teatro, eu entrei para filosofia em 1999, me formei em 2002, lá nos reencontramos, tivemos um clube de leitura, né? Tive a alegria de ter um clube de leitura com você. E depois disso, quando eu terminei a filosofia, eu tentei o mestrado na letras, mas eu não passei, mas aí eu fui fazer formação em psicanálise, né? Fiz um tempo no GREP, passei por outros círculos. Hoje eu estudo a psicanálise com grupos específicos, né? Depois eu fiz uma pós em psicopedagogia, uma pós em direitos humanos, uma pós em coordenação pedagógica. Mas isso, para mim, Leandro, eu estou dizendo tudo isso, mas isso para mim, assim, eu formei na filosofia, eu demorei 14 anos para buscar o meu diploma. 14 anos, porque eu nunca me importei com isso. Eu nunca fui buscar diploma de outras coisas, eu não me importo. Para mim, o importante é o conhecimento que eu adquiri e a possibilidade de levar essas questões, o que eu aprendi, e estar aqui compartilhando com você e com quem está nos assistindo. Está aqui também, eu quero falar oi para a Gabriela, que eu trabalho com ela lá na leitura, que está nos assistindo. Oi, Gabriela. Obrigado por Gabriela. assistir.
Mas é isso, é só para dizer quem eu sou. Eu digo, por último, eu disse a minha formação, porque realmente isso para mim não é o mais importante. O mais importante é de onde eu vim. É a minha herança familiar. É isso que é o mais importante. Ô Paulo, eu acho isso tão maravilhoso, né? E por isso que eu perguntei. Eu sabia que você ia contar toda essa história. Eu sou filho, neto, bisneto, papapá, parará, pai, assim, porque só a sua forma de apresentar traz isso que você diz, traz a sua sensibilidade, traz a sua poesia. O que você fala, a forma que você fala, eu sou filho, neto de fulano, de ciclano, de beltrano, isso é uma poesia, não é? E é isso que eu acredito. Muitas vezes as pessoas falam, quando vão se apresentar, ou estão em alguns lugares, colocam sempre a formação, que é importante. Ela é muito importante. Afinal de contas, você se dedicou àquilo, você estudou, ela é muito importante. Mas eu acho que em momento algum na vida, ela pode ser mais do que o ser humano que está ali. E esse ser humano tem uma história. E essa história é que é mais importante. É o que que é lindo. E principalmente dentro dessa área, né, que nós estamos, da literatura, que é arte pura. Quando você fala, Paulo, e eu e algumas vezes já senti isso também, de ler alguma coisa e ficar, poxa, mas eu quero conversar com alguém sobre isso, me encontro. Sabe o que me lembrou? Me lembrou do Manuel de Barros, de um poema que para mim é o poema mais lindo que ele tem, e que não é coincidência, você fez a declamação desse poema, que eu achei extremamente fantástico no seu canal, você vai falar do seu canal aqui, quando ele fala do menino que vai carregar água na peneira a vida inteira. Né? Então, quando lá foi o Magib, lá da livraria, que falou com você isso, que você vai ser assim, você vai ler sempre. Porque quando ele fala isso, me lembra o Manuel de Barros. Paulo, nós vamos carregar água na peneira a vida inteira. A vida inteira. E vamos ser conhecidos por nossos despropósitos. E vamos fazer. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, Paulo. Maravilhoso. Né? Então é isso. E quando você fala uma coisa que me chamou a atenção também, da sua mãe, que você fala que ela ouvia muito, né? Ela ouve muito. Paulo, essa questão que vira até às vezes uma polêmica, ou um lugar de discussão entre ler e entre o ouvir, o audiolivro, não é? Como é que você vê isso, essa questão assim? Não, vou falar no popular, né? É válido ouvir um romance ao invés de ler um romance? O que você acha do audiolivro hoje, dentro dessa tecnologia? Como é que você trata isso? Então, Leandro, pensando assim, vamos pegar para uma outra perspectiva. Vamos pensar uma pessoa como Jorge Luiz Borges, que era cego, e tinha uma pessoa que lia para ele. Então, eu acredito que o audiolivro, aqui no Brasil ainda não é algo muito presente, mas fora do Brasil já é muito comum as pessoas, por exemplo, entrarem num carro, colocar o audiolivro. Está no ônibus, colocar o audiolivro, porque também é uma maneira de você ler. É uma leitura diferente? Porque, por exemplo, existem pessoas que não enxergam, né? E que contratam pessoas para ler para elas. Então, elas vão ser auditivas. Eu não vejo um problema nisso. Eu acredito que desde que a pessoa esteja tendo contato com a literatura, né? E a literatura, quando eu falo contato com a literatura, é contato com a obra escrita, né? No primeiro momento, porque eu acredito que a gente lê o tempo inteiro. As pessoas estão aqui nos vendo, elas estão nos lendo. Elas estão nos lendo. Né? A gente lê o mundo. A leitura da palavra, né? A leitura do mundo precede a leitura da escrita. Já nos disse Paulo Freire. Né? Já precede mesmo, não tem como. Então, assim, o que eu percebo é que, assim, há um certo... não, o audiolivro não, tal, mas eu, por exemplo... Outro dia eu escutei um livro, né? Porque eu não tinha um livro, tal. Eu falei, tem o áudio, vou escutar. A narrativa maravilhosa, maravilhosa. E aquilo foi entrando, aquilo entrou pelo meu ouvido, foi entrando no meu corpo, eu fui sentindo arrepio, eu fui sentindo a obra, eu fui imaginando como se eu estivesse lendo, e fechei os olhos. Eu viajei como se eu estivesse
com o livro na mão. Então, eu acredito que se a pessoa tem, né, como por exemplo, se a pessoa não quer ler, mas ela quer escutar, é uma possibilidade de ter contato com a obra literária. Se isso está presente, por exemplo, eu já gravei, eu tenho várias gravações lá no Instituto São Rafael, que fica aqui na Avenida Augusto de Lima, em Belo Horizonte. Eu gravei vários livros, vários. Tem lá minha voz para que as pessoas que não enxergam possam escutar. Eu gravei lá histórias infantis, eu gravei textos de Machado de Assis, eu gravei textos de Clarice Lispector, eu gravei textos acho que José de Alencar, e gravei um trechinho de Guimarães Rosa. Então, minha voz está lá. Se alguém escutou, eu não sei. Né? Mas, então, por exemplo, eu fiz isso, olha, isso já tem... Nós estamos em 2020, né? Eu fiz isso, eu acho que há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Nem se falava nessa dimensão toda do audiolivro. Né? Nem se falava nisso. Hoje é que tem. E se você pensar no Instituto São Rafael, lá já existe o audiolivro há muito tempo, né? Porque lá a gente tem o audiolivro que é para que eles escutem, né? Para que eles tenham acesso à literatura, sabe? A linguagem, né? A linguagem lá, que é a linguagem que eles fazem, a leitura, eu esqueci o nome para a leitura, que o Braille, nem todos têm o conhecimento do Braille, né? Então, acho que está travando aí, Leandro. Leandro? Oi, tô aqui. Tô aqui. Tá. Então, assim, eu acredito que é muito importante, acho que, assim, para quem não quer ler o livro e quer ouvir, eu acho que é uma possibilidade, né? Quando eu falo da minha mãe, outro dia eu cheguei na casa da minha mãe, ela ganhou um livro, né? Se ela estiver escutando aí, que ela não me xingue, mas minha irmã está aí, ela está escutando. Minha irmã está escutando, a Ivana, que é minha irmã mais nova. E minha mãe chegou e falou assim, eu ganhei esse livro, será que você pode ler e me falar se é bom? Porque eu não vou ter tempo de ler, eu não sei. Eu falei, ai mãe, mas como assim? É porque eu tenho que falar com a pessoa que me deu. No fim das contas, eu não sei se ela leu. Eu não sei o que ela fez. Mas ela me pediu para eu ler o livro, Paulo, e depois dizer para ela se era bom ou não, para eu falar para ela e contar para ela a história, para ela falar com a pessoa, gostei ou não gostei. Eu não li porque eu estava sem tempo mesmo para ler. Falei, mãe, eu não vou conseguir ler, eu estou com outras coisas, eu estou sem tempo e tal, eu estou lendo umas outras coisas, eu vou ter que parar, eu estou fazendo um outro trabalho e tal. Eu não sei o que ela fez, não sei se Ivana leu, se Regina leu, não sei o que ela fez. Né? Mas minha mãe conta muita história. O que você fez, Ivana? Ivana, você leu esse livro, Ivana? Não sei se mamãe te pediu para ler esse livro, conta aí. Fala nos comentários aí se você estiver assistindo ainda. Mas eu acho, Leandro, que é muito importante, sabe? Eu acho que é uma possibilidade e a gente não deve negar. Assim como, por exemplo, tem pessoas que gostam hoje de ler naquele negocinho que eu esqueci o nome. Não é o tablet, é o próprio o Kindle. O Kindle. Eu, por exemplo, eu tentei. Eu não consegui. Mas tem gente hoje que leva o Kindle na bolsa, faz barulho de livro, você marca. Eu acho que é válido. Sim. Não vejo um problema. Desde que a pessoa esteja tendo acesso à obra literária, eu acho que é super válido. E tem aquelas pessoas, por exemplo, que não sabem ler. Então vamos pensar, por exemplo, no audiolivro, para aquela pessoa que não sabe ler. Uhum. Você diz assim, você quer ler um livro, mas eu não sei ler. Então eu vou te dar uma oportunidade de conhecer uma obra literária sem que você saiba ler. Você vai escutar. Olha que maravilhoso. Né? Eu gosto, a Gisele vai dizer que eu gosto de pegar o livro, eu também gosto. Mas pensa uma pessoa que é analfabeta, mas que tem a oportunidade de conhecer um Dom Quixote, ou tem a oportunidade de conhecer um Guimarães Rosa, um Machado de Assis, um Walter Hugo Mãe, através do audiolivro. Paulo, eu tenho uma experiência real assim com um aluno meu, né, que por causa de uma audição, dele ter escutado uma poesia, ele se apaixonou pela poesia e hoje ele é um grande leitor de poesia. E adivinha qual poesia? Você falou aí há pouco do Ítalo, né? Sim. Não sei se você sabe, o Ítalo tem um trabalho que ele fez. Ítalo hoje está no andar de cima, né? Mas quando ele estava conosco aqui, ele fez um trabalho de leitura das poesias de Henriqueta Lisboa, junto com o Afonso Romano Santana e com a voz da própria Henriqueta. Eu tenho esse CD que ele me deu de presente.
Eu guardo esse CD que tem todas as narrações do Ito, e ele tinha uma dicção maravilhosa, né? Ele falava muito bem. E eu uso esse CD, essas poesias faladas pelo Ito, até hoje. E eu Leandro, passei. travou. Ah, Estou aqui, tá ouvindo? Tá ouvindo? porque deu uma travada. Ah, então tá. E até hoje eu uso com os meus alunos. E teve um aluno que ele se apaixonou tão fortemente por um dos poemas que eu coloquei para ele ouvir, que hoje ele é um leitor assíduo de poesia. Né? Então ajuda e ajuda muito mesmo. Agora, ô Paulo, você falou uma coisa aí que é interessante, Ah, pode e, falar. e eu sempre falo que a gente não lê só palavras também, a gente lê o mundo, como você falou. A gente lê as cores, a gente lê os sabores, não é? A gente lê tudo. Uma vez eu falei isso com um aluno meu, ele falou, Leandro, eu não estou entendendo. Como assim? Eu falei, olha, vou te dar um exemplo. Imagina que a gente vai para uma cachoeira, a gente está indo para uma cachoeira, está um tempo bonito, e a gente está indo. Só que no meio do caminho começa a chover. E chovendo, o que, que acontece? A água vai bater lá onde cai a cachoeira, né? Aquela cachoeira que era límpida, transparente ali, você estava vendo o fundo. Com a chuva, vai ficar meio barrento, você não vai ver o fundo mais. Certo? Ele falou, certo. Eu falei, bacana. Você teria coragem de, nesse tempo, já que a gente estava indo, já passou do meio do caminho, a gente resolveu continuar, você teria coragem de subir lá em cima e pular? Ele falou, de forma alguma. Eu falei, por quê? Ele falou, porque tem pedra. Eu falei, mas como é que você sabe que tem pedra? A água está barrenta, você não está vendo a pedra. Ah, Leandro, mas a gente sabe que toda cachoeira tem pedras em volta ou no fundo. Eu falei, o que você fez é uma leitura do mundo. Isso é ler o mundo, isso é ler a natureza. Eu falei, nossa, entendi. Exatamente. Né? Então é Exatamente. isso. Né? Eu acho que essa questão da leitura ela é muito mais ampla, né, do que as pessoas acham. Por isso que às vezes assim, um aluno, eu não gosto de ler. Gosta sim. Você só não sabe que gosta. Você não sabe que Uhum. gosta. Né? Exatamente. Então, é muito por aí. E aí eu até te pergunto, Paulo, que você falou, né, das suas leituras e tudo mais, qual é essa importância? Por que é tão importante ler? E por que é tão importante ler os clássicos, como você citou aí vários, Machado de Assis, enfim. Por que é tão importante ler esses clássicos? Então, eu penso o seguinte, tudo que a gente vai fazer, tudo, absolutamente tudo que a gente vai fazer, a gente necessita de uma leitura, não só de mundo, mas uma interpretação daquilo que a gente vai ler também. Um enunciado, uma leitura num jornal. Quando a gente assiste um jornal, a gente precisa também ter uma leitura daquilo ali. E é o que eu chamo de leitura crítica, de formação do leitor crítico. E aí uma vez uma pessoa falou, mas eu não. Eu falei isso para uma pessoa, a pessoa falou comigo assim, mas olha, eu não critico, eu não sou um leitor crítico, porque eu não fico criticando as obras. Eu falei, não é isso. Não é leitor crítico no sentido de criticar as obras, é leitor crítico no sentido de conseguir fazer, por exemplo, interlocuções entre dois textos, fazer as intertextualidades. Por exemplo, eu pego um livro, eu estou lendo um livro, no meio do livro eu falo, peraí, isso aqui, eu li um outro livro que, mas será que esses autores se conhecem? Mas peraí, isso aqui que eu estou lendo tem muito a ver com o que a gente está vivendo. Isso é interpretação. Isso é formação crítica do leitor. E eu acredito, para essa formação crítica, é importante a leitura dos clássicos. Por quê? Não que ler outros livros não importe. Não é isso, né? Que fique, né, bem claro. Mas é que, por exemplo, quando você lê determinadas obras hoje que estão aí no mercado, eu dou uma palestra que chama Por que Ler os Clássicos? Eu falo para adolescentes. Então, quando eu começo a palestra, eu começo perguntando quem que gosta de ler, depois eu pergunto o que eles gostam de ler, até chegar onde eu quero. Então, quando eles falam, eu gosto de ler romancinho, eu gosto de ler quadrinhos, eu gosto de ler tal coisa. Uma vez eu estava dando essa palestra, ano passado, lá em Passos, e uma das meninas falou assim, eu gosto de ler romancinho. Eu falei, o que é romancinho? Ah, água com açúcar, assim. Mas como que é isso? Sei lá, a gente lê, depois esquece tudo que a gente lê. Mas é água com açúcar, é legal, um romance. Eu falei, então, olha só. Você conhece o Morro dos Ventos Uivantes, da Emile Brontë, ou então
Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Não. Mas espera aí. Como é que é o nome desse primeiro que você falou? Foi O Morro dos Ventos Uivantes, Emile Brontë. Olha, espera aí, eu li um livro que o autor cita. Eu falei, claro que ele cita. Porque Emile Brontë, assim como a Jane Austen, são duas percursoras do romance. Né? Disso tudo que a gente lê. Tanto, por exemplo, esse romance... Agora saiu um livro novo daquela saga Crepúsculo. Mas se você pegar, por exemplo, Crepúsculo, faz muito sucesso. Mas quem escreveu primeiro algo que é muito mais denso do que Crepúsculo? Emile Brontë. Emile Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes. Né? Então, influenciou outros autores. E, além disso, é uma literatura mais densa. As pessoas falam, mas é difícil ler. Não, não é difícil ler. Não é difícil. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo. A gente discute muito hoje a questão da transexualidade, a questão de gênero. A gente falou disso outro dia. Quem escreveu um texto disso em 1800 e bolinha foi Machado de Assis, as Academias de Sião. Então, olha lá, a literatura lá no século XIX já estava falando disso. Porque isso sempre esteve presente na sociedade. Então você pega, por exemplo, o Machado e diz, mas é difícil ler. Não é. Eu tenho um amigo que uma vez ele falou que ele queria fazer os alunos lerem a história da Capitu. Então ele disse assim, quero ter um livro aqui para vocês lerem. Esse livro fala de traição. Esse livro fala, tem fofoca. Ah, como assim? Não, mas para vocês descobrir, vocês têm que ler. Vocês têm que me contar depois quem traiu quem. É despertar o gosto de outras maneiras. Porque a forma como é dada a gente os livros clássicos é a imposição da escola, é a imposição das pessoas. E o que eu acredito é que é necessário despertar um gosto, um prazer por essa leitura. E eu digo assim, olha, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não gosto. Ok, então vamos lá. Eu vou dar um exemplo do que eu faço. Eu trabalho na leitura, eu sou livreiro, então às vezes chega alguém lá e fala assim, esse final de semana mesmo, eu trabalhei sexta e sábado, quinta, sexta e sábado, sexta e sábado abril. Então uma pessoa chegou lá, eu estou querendo comprar um livro, tal, não sei o quê, eu gosto de romance. Eu falei, olha, eu posso te indicar um livro? Pode. Então eu vou te indicar aqui O Sol é para Todos, da Harper Lee. Mas esse livro é bom? Eu falei, eu vou te contar a história. Contei assim, resumidamente. O livro é um livro que se passa na década de 30, no sul dos Estados Unidos. O Atkinson, que é o advogado, ele vai defender um homem negro que é acusado de estupro. Bom, aí vamos lá. Ele está no sul dos Estados Unidos, a parte mais racista dos Estados Unidos, e onde teve a Ku Klux Klan, né? Então, onde teve toda essa questão envolvida. Esse homem, independente dele ser inocente, ele já é culpado, porque ele está numa sociedade extremamente racista. E quem conta a história é a filha do Atkinson, que é uma garota. Então, é toda a história passada na visão de uma criança. Só que essa história ela é utilizada nos cursos de direito para pegar o caso que esse advogado defendeu. Olha, esse livro foi escrito lá na década de 40, 50, e ele é atual. Isso é um clássico. E eu já indiquei esse livro para tantas pessoas que voltaram para pedir outras indicações. Por quê? Nossa, que livro bom! Esse livro é denso. Eu falei, isso forma um leitor crítico. Isso forma um leitor capaz de entender as interlocuções, né? Entender, né, essas intertextualidades, de interpretar, por exemplo, um enunciado. Por isso é importante a leitura dos clássicos. Mas não obrigar a pessoa a ler, mas fazê-la chegar aos poucos. Por exemplo, eu indico muito para quem não gosta os quadrinhos. Nós temos clássicos em quadrinhos. Temos Machado de Assis em quadrinhos, Guimarães Rosa em quadrinhos, José de Alencar em quadrinhos, temos Don Quixote em quadrinhos. É uma porta de entrada, né, Leandro? Então, assim, eu acredito que muito nessa perspectiva. Por isso que eu acho que é importante a leitura dos clássicos. Bacana. Ô, Paulo, você falou uma coisa aí. Nossa, gente, é tanta coisa para perguntar para o Paulo que numa live só não daria. Nós teríamos que fazer 10. Mas vamos lá. É porque você falou uma coisa aí, e eu quero, inclusive, enaltecer, Paulo, a figura do livreiro. Né? Você falou, eu sou livreiro. E o livreiro também, no meu ponto de vista, ele tem um papel fundamental na formação de leitor. Porque é isso que você fez, essa indicação. Eu posso te indicar um livro, né? E você contar, claro, você não vai dar spoiler do livro, mas você contar, você direcionar
o leitor para aquilo ali. Né? Por que eu falo isso, Paulo? Porque uma vez eu entrei em uma livraria, você falou agora há pouco do Mia Couto, né? E eu perguntei, olha, você tem as Mulheres de Cinza, do Mia Couto, que é a trilogia? Ele falou, não, eu não conheço essa escritora. Né? Olha, eu Isso acho que todas aconteceu as... comigo também. Porque eu acho assim, Paulo, as pessoas, vamos dizer assim, o público, né? As pessoas, não tem. Ele mesmo fala isso, né? O próprio Mia fala isso, que ele é confundido. As pessoas acham que, quando fala Mia Couto, que vai chegar uma mulher negra, porque a Mia Couto de Moçambique, né? Ele conta isso. Então eu falo que as pessoas é, não têm obrigação de saber que Mia Couto é um homem, né? É um Sim, escritor. Agora, o livreiro tem. Se ele está ali lidando com isso, orientando o leitor, ele tem. Né? Então, eu sim. acho, é uma opinião minha, eu acho que falta muito essa figura do livreiro como você. E que eu acho que em tempos antigos tinha mais essa pessoa, sabe? Tinha mais esse lugar que eu acho que hoje se perdeu um pouco. Hoje temos muitos vendedores de livros, mas não livreiros, é diferente, né? E aí quando Concordo, você me fala concordo. isso, eu falo, nossa, que bacana, como eu gostaria de ser atendido por você numa livraria, sabe? Então, Inclusive, isso, Leandro, pode falar. só uma outra, eu faço uma outra coisa que é assim, às vezes chegam crianças, né? Eu quero um livro de banana, eu quero isso, quero aquilo outro. Às vezes eu vejo, às vezes eu percebo que às vezes o pai não quer aquele livro. O que eu faço? Eu não obrigo nada, só faço assim. Como é que você chama? Quantos anos você tem? O que você gosta? Ah, gosto de aventura. Por exemplo, teve um menino uma vez lá que chegou lá, gosto de aventura. Eu posso te apresentar um livro? Eu não estou dizendo que você vai comprar, eu posso te apresentar. Eu peguei, olha para você ver, você gosta de aventura? É. Eu peguei as 20 mil léguas submarinos, uma adaptação para criança. Falei, olha, eu vou te contar aqui, isso é uma aventura. E fui contando, 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 contando. Peguei um outro também, do mesmo autor, Júlio Verne. Falei, ó, vou te contar isso aqui também. Pá, 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 pá. O menino saiu, voltou, falou assim, eu quero esses dois. Eu pedi minha mãe, ela falou que eu posso comprar. Falei, ó, então eu vou fazer uma coisa, você vai ler. Se você não gostar, você volta aqui e chuta minha canela. Chuta minha canela. Agora, se você gostar, você volta aqui. E só diz assim, ó, legal, viu, gostei. Ô, Leandro, passou uma semana e meia. Eu estava atendendo, loja cheia, de repente estou vendo o menino parado com a mãe. Estou vendo o menino parado com a mãe. Aí a mulher falou assim, só um minutinho. Falei, uai, você lembra? Claro que eu lembro, eu indiquei o livro para ele, é Pedro. Olha o nome dele, Pedro. Não esqueci nem o nome do menino, Pedro. Então, ele quer falar com você. Eu falei, é? Vixe, Maria, eu vou chutar minha canela. Aí eu falei, Pedro, vem cá, faz favor. Ele, você vai chutar minha canela? Chuta devagar, tá, Pedro? Por favor. Ele, não, eu quero te agradecer e quero pedir uma outra indicação. Eu amei os livros que você me indicou. Eu não Que sabia que era maravilha. tão bom de livros assim. 10 anos. Ô, Leandro, eu ganhei o meu dia inteiro. Eu ainda tinha 4 horas de Nossa, trabalho pela frente. Eu ganhei. Falei, cara, que legal. Olha como que maravilha. funciona. Eu, não nenhuma, eu falei assim, compra. Eu disse assim, posso te apresentar? Porque eu acho que esse é um papel, né? É um papel que a gente tem que fazer, não só como livreiro, mas até que trabalha com literatura. Eu acho que é importante a gente apresentar a diversidade da literatura. Eu digo sempre que é importante, eu tenho falado muito para professoras, né, durante esse processo agora de isolamento. Teve uma semana passada, durante 3 dias seguidos, eu dei workshop para professoras de escolas municipais, segunda-feira passada em També do Mato Dentro, terça-feira em Escola Municipal de Belo Horizonte, e na quarta um e-mail, só sobre literatura. Uma coisa que eu falo muito é isso, a gente precisa ter diversidade, apresentar. E a criança ela tem que saber que existe aquilo. É importante não só para a criança, mas para o adulto também. Porque, por exemplo, me desculpa já juntar uma coisa na outra, mas, por exemplo, eu li um texto recentemente que eu até te enviei, falando sobre como que a autoajuda ela acabou com o mercado editorial da literatura. Porque uma pessoa que lê um livro, por exemplo, do 1000 ao 1.000.000 do Diogo Nigri, nada contra, não sou contra, tá? Por favor, não me interpretem mal.
Mas a pessoa que lê aquele livro, assim, poucas pessoas vão ler depois uma literatura, depois que lê esse livro. E poucas pessoas vão do 1000 ao 1.000.000 depois que leem esse livro. Quem vai do 1000 ao 1.000.000 é o Tiago Nigri, que escreveu o livro, pode ter certeza. E ele vai. Igual, por exemplo, a menina chegou para mim, eu quero comprar um livro, Como Ser Maga para Sempre. Eu falei, uai, só é a autora desse livro aí que sabe isso, né? Ela falou, não, se seguir um regime, eu falei, não, porque depende do biotipo da pessoa. Por exemplo, eu tinha um tio magérrimo, comia pra caramba. Muito engordou, por causa do biotipo dele. Não é por causa de regime. Não é só o regime que faz a pessoa ser magra ou gorda. Tem o biotipo também, né? Tem aquilo que a gente carrega de carga genética. Então, eu acho que a autoajuda é importante? É. Mas para quem? Para quem? Para as editoras, para quem escreveu. Porque eu prefiro, por exemplo, indicar, a pessoa me pergunta assim, você tem uma autoajuda? Eu falo, olha, eu não sou bom com autoajuda, não. Mas eu te indico um livro de literatura, uma literatura clássica que vai te ajudar muito. Por exemplo, um livro que eu sempre indiquei, eu dei aula de teatro há muito tempo, e um livro que eu sempre indiquei para meus alunos, que eram adolescentes, quando eles estavam com questões existenciais, Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Eu acho que eu indiquei esse livro para mais de 50 pessoas e presenteei mais de 20. Comprava e dava de presente. É um livro que diz muito, que ajuda muito em determinadas questões existenciais. Então, eu sempre indiquei, né? Eu acho muito importante a gente também tocar nesse assunto. E, assim, lembrando, né, viu, gente, para ficar bem claro, não tenho nada contra a autoajuda, não estou dizendo aqui que ninguém tenha que ler, não é isso. Não tenho nenhum tipo de problema com isso. Até leio, se me der um livro, eu leio para ver como que é. Eu só estou dizendo que ele não é um livro que vai contribuir, de fato, para a formação do leitor crítico. Não vai, né? Só para encerrar essa questão aqui. Eu acho, Leandro, que a gente tem 7 minutos. Pois é, eu estou vendo aqui. Ah, que pena. Pois é, ô Paulo, inclusive eu quero te responder, você me mandou essa matéria, e eu fiquei de te responder, ainda não devo tempo, mas eu quero te responder. Mas, para mim, você já respondeu para mim, mas eu ainda quero te falar lá. Mas deixa eu te falar, Paulo, nós não podemos terminar, e é rapidinho mesmo, e aí, assim, você já emenda a sua despedida, tá? Uma coisa muito interessante, eu quero que você fale, é interessante para mim, porque eu vejo seus vídeos, que você faz indicações. E você, nas suas indicações, você faz uma coisa muito legal, que você começa a falar, depois você lê, depois você volta. Só que aí você fala assim, gente, eu vou ler aqui agora para você, depois eu volto. Né? E aí você lê. Aí eu acho que alguém também já te perguntou isso. Volta de onde? Né? De onde você volta? Né? Então, assim, isso é uma pergunta, mas já emendando com o seu trabalho, que eu queria que você tivesse até mais tempo para falar do Ler é Criar Asas. Tá? Como que é isso? Coloque aí o... Oi, Leandro. Tô aqui. Tá? Coloque aí a sua... suas redes sociais, enfim, fale para a gente. Ler é Criar Asas, responde isso. E já emendando aqui, por causa do nosso tempo, eu gostaria que você finalizasse. Você sabe como, né? Eu te pedi para que você finalizasse de uma forma. Então, por favor, fique à vontade. Eu tenho 6 minutos, então eu vou gastar. Vou tentar 2 minutos para responder e o restante para falar o texto. Bom, beleza. O Ler é Criar Asas, ele surgiu em 2015. De uma vontade que eu tinha de fazer indicação literária para pais e mães que não sabiam como escolher obras literárias para as crianças. Eu percebo muito isso, de alguns pais e mães, como que eu vou escolher um livro para o meu filho? Como que eu vou escolher? Então surgiu dessa vontade. Lá quando eu comecei, você pega um vídeo lá de 2015, o vídeo hoje, a diferença é enorme. Eu fazia tudo muito duro, hoje eu tenho muito mais tranquilidade, eu tenho um domínio maior. E nesse meio tempo, o Ler é Criar Asas criou ramificações. Então, por exemplo, eu tenho um projeto que é o Rodas de Leitura, Literatura e Direitos Humanos, em que eu trabalho a literatura como instrumento para falar de direitos e deveres das crianças e adolescentes. Tá? Fiz esse trabalho na escola estadual com adolescentes e faço
agora interrompido, na Escola Municipal Maria de Rezende Costa. Quem me levou até lá foi a Jéssica, que é amiga em comum. A Jéssica me apresentou a escola, a partir daí eu me tornei parceiro do Clube da Leitura, entrei com o projeto, estou lá há 3 anos. O ano passado fiz o primeiro seminário, Literatura Infanto-Juvenil e Direitos Humanos. Tive a presença ilustre do Rafael Mussolini, da Laura Campolina, da Vanessa Correia, da professora Eliana da escola, né, do Farelo. Foi um seminário maravilhoso, durou 3 horas, as famílias todas presentes, participando, ouvindo. Então, assim, e quando eu falo, eu vou ler, depois eu volto, é porque, na verdade, Leandro, eu faço uma imersão dentro da obra. Eu vou lá dentro da obra, depois eu volto dela. Eu entro mesmo, porque eu acredito que uma leitura, a gente precisa, quando a gente lê mesmo um livro, a gente vai dentro dele e volta. E é o que eu faço. A minha ideia é exatamente essa. Já me perguntaram isso, sim, foi uma amiga minha, Adriana, falou, de onde você volta? Eu falei, eu volto de onde eu entrei, da imersão que eu fiz na obra. Eu sempre digo, por exemplo, quando alguém compra um livro na leitura, comigo eu digo assim, uma boa imersão literária. Tem gente que fala, quê? Uma boa imersão literária. Tem gente que fala, nossa, eu nunca ouvi isso, que engraçado, obrigado. Eu falei, de nada. Porque é isso, né? Uma imersão literária é quando você entra dentro da obra. E depois, quando você entra, não tem nada, absolutamente nada que te faça sair de dentro dela até você querer sair. Você esquece do mundo, você esquece de tudo que está à sua volta. Então é isso, né? Eu faço exatamente isso. E para a gente encerrar, primeiro eu quero agradecer ao convite mais uma vez, dizer assim, que estou muito feliz de ter conversado com você aqui, agradecer a Lu, agradecer todas as pessoas que fazem parte, né, do Redemoinho de História, não vou falar o nome de todo mundo para não esquecer, agradecer a presença de todas as pessoas que ficaram aqui até agora conosco, né, espero que tenha sido proveitoso, e para encerrar, um texto que faz parte do espetáculo Homem de la que é música na voz de Maria Bethânia, que diz assim, sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer um inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar num limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão. Virar este mundo, cravar este chão. Não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei, o meu leito e perdão, vou saber que valeu. Valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. E olha, antes de mais nada, eu queria que as pessoas encerrassem assim, olha. Mas um sonho impossível. Suceder, vencer, inimigo invencível, negar Quando a regra é sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar no limite improvável, improvável, tocar inacessível chão. É minha lei. Maravilha, maravilha, maravilha.